Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Sons do Coração e a gente inicia a temporada 2023 de volta aqui no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás, aqui em Caxias do Sul, recepcionados aí pela Lucy e pelo G também, que sempre nos abraçam com muito carinho aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, um assunto que tem a ver com uma parte psicológica das pessoas, uma técnica diferente, ainda pouco conhecida aqui na nossa região, uma técnica aí que promete resolver traumas, promete curar assim aquelas feridas, aquelas coisas do passado que tanto incomodam a gente, que vem à tona assim naqueles momentos que a gente menos espera também. A gente recebe com muito carinho a Luciana, psicóloga. Obrigada. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, enorme poder falar desse assunto, né? Que eu amo, que quem já me conhece sabe que eu adoro falar sobre isso, então estou muito feliz de estar aqui. Bem-vinda, Luciana, psicóloga especialista, melhor dizendo? A gente pode dizer assim, especialista com formação, né? Com formação em EMDR. EMDR, uma técnica muito diferente que promete revolucionar o mundo da psicologia. Luciana, vamos começar a explicar o que é essa sigla EMDR. Tá. É uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares, né? Essa terapia foi descoberta por uma terapeuta chamada Francine Shapiro e ela descobriu, que é interessante, que foi meio por acaso assim, a descoberta dela, né? Ela descobriu que fazendo um estímulo bilateral, olhando de um lado para o outro, ela conseguia reprocessar traumas, situações difíceis que ela vivia, ela conseguia reprocessar e dessensibilizar. Isso em que década? 1980 e pouquinhos. 80 e pouquinhos. E ela Como é que foi por acaso? Ela mesma, ela conta essa história que ela estava caminhando e aí quando ela caminhava, ela percebeu que ela olhava de um lado para o outro, ela fazia esse movimento e pensava em situações difíceis da vida dela. E de repente aquilo diminuía o incômodo, que é o que a gente fala em psicologia de dessensibilizar. Aquilo não ficava mais tão incômodo para ela quando ela fazia esse movimento. Do olhar. Isso. E aí ela começou a testar com algumas pessoas e viu que tinha um resultado impressionante, surpreendente em pessoas traumatizadas e começou a atender aqueles veteranos de guerra que já estavam há muitos anos traumatizados, que vinham da guerra dos Estados Unidos, né? Que tinham traumas graves, muitos já tinham tentado suicídio várias vezes porque ficavam lembrando das situações de guerra que eles viveram, né? E ela conseguiu um resultado incrível com esses veteranos de guerra e aí o MDR começou a ficar muito conhecido. Ela é uma americana? Sim, já faleceu há poucos anos, ela faleceu. E aí ficou esse nome na sigla, né? EMDR ficou ainda com movimento ocular, mas hoje a gente usa outros estímulos, além dos movimentos oculares, né? A gente usa o estímulo tátil e também o estímulo auditivo para fazer esse trabalho do EMDR, esse reprocessamento. Luciana, como é que funciona o EMDR na prática? Claro que é algo bastante técnico, mas é como se a pessoa, você pode me corrigir, teve um trauma, é como se aquela área do cérebro congelasse naquilo, é isso? Isso. E o EMDR promove o estímulo bilateral que ele vai soltar de alguma maneira, é isso? Isso. Para as pessoas entenderem mais facilmente. Então, o que acontece? Primeiro a gente tem que falar o que é um trauma, né? Porque a gente não sabe, muitas vezes as pessoas acham que trauma é uma coisa e não é, né? Existem aqueles traumas grandes, que são os traumas com T maiúsculo, até a Shapiro chama assim, com T maiúsculo, que é aquela coisa assim, assalto, sequestro, estupro, uma situação muito forte que a pessoa viveu, né? Morte, uma morte trágica, traumática. E você vê que depois da pandemia muitas pessoas ficaram com traumas bem graves, né? Porque passaram por muitas situações muito difíceis, inclusive da internação e tudo isso, né? Então existe esse trauma com T maiúsculo. Mas existem também os traumas, que são os traumas que a gente chama de traumas pequenos, com T minúsculo, que fazem parte da nossa vida cotidiana, né? Ou seja,
às vezes aqueles traumas pequenininhos que a gente viveu com os nossos pais, na escola, um momento que a gente foi falar, foi fazer uma apresentação e aí travou e ficou com aquele trauma. Andar de elevador. Andar de elevador, algum andar de avião. Que o elevador parou, que teve uma turbulência no avião, enfim, né? São esses traumas pequenos que também ficam congelados. Então, o que acontece? Quando um trauma acontece, ele é muito intenso, um trauma é uma situação que é muito intensa, que a gente não consegue elaborar normalmente, né? É como se ele ficasse congelado numa área do cérebro específica, numa cápsula, a gente fala mais ou menos, usa mais ou menos essa metáfora, né? Numa cápsula. E aí, apesar da gente conseguir pensar, da gente querer mudar aquilo, é como se os nossos pensamentos racionais não atingissem aquela cápsula. Então a gente quer não sentir medo mais na hora do avião, a gente pode pensar, não, mas é seguro o avião, mas não adianta. Eu sinto como se fosse aquele momento lá que eu senti aquele medo terrível, né? Então só o lado racional não consegue chegar nessa cápsula. É como se esse trauma então ficasse isolado e aí todos esses pensamentos racionais não conseguem elaborar aquilo, se a gente não ajudar com o reprocessamento. Então é mais ou menos assim que funciona a ideia de como ele fica lá nesta cápsula. É tirar da cápsula. A gente abre a cápsula. E aí quando a gente abre a cápsula, todo o cérebro consegue pensar junto sobre aquilo. Então é como se ele consegue fazer realmente conexões sobre aquilo lá, como se a gente estivesse abrindo essa cápsula. E aí ele consegue elaborar aquilo que aconteceu. Isso graças ao estímulo. O estímulo bilateral do cérebro. A gente usa um estímulo bilateral, que ele é muito simples, que é ou olhar de um lado para o outro, ou um estímulo tátil, que vai fazer uma estimulação dos dois lados do corpo, ou um auditivo, que vai fazer um toque dos dois lados, de um ouvido e de outro, tá? Porque a gente... Durante a sessão. Durante o reprocessamento. Porque se percebe que o estímulo bilateral ele facilita, Vivi, a relação dos dois hemisférios cerebrais. É como se os dois hemisférios estivessem pensando juntos, né? Porque em algum momento eu penso aqui do lado esquerdo e penso do lado direito. Então é como se os dois hemisférios cerebrais conversassem nesse momento do estímulo. Então facilita isso, né? Facilita essa conversa, essa troca, esse diálogo. Mas não é só o estímulo, tá? Ou seja, porque senão a pessoa poderia fazer em casa e melhorar dos traumas, né? Só usando o estímulo. Sozinha. Mas não ficava lá. Exatamente. Até ajuda, às vezes, a ficar mais tranquilo. Às vezes a gente recomenda para os pacientes fazerem em casa, o estímulo bilateral para tranquilizar, né? Até ajuda. Mas não reprocessa totalmente, porque a gente tem um protocolo específico que aí o psicólogo utiliza durante a sessão, que além de usar o estímulo pensando no trauma, a gente vai focar em algumas coisas que ele tem que pensar sobre o trauma, desde uma crença negativa que ele fixou quando aconteceu o trauma, desde a emoção que ele fixou, a sensação corporal, porque a gente também reprocessa a sensação corporal que ficou do trauma, né? Então tudo isso a gente vai fazendo durante a sessão e vai ajudando quando o reprocessamento é um pouco bloqueado, a gente vai fazendo intervenções aí com o paciente. Então é um trabalho conduzido por um profissional. Sim. Da área da saúde. Só pode usar o MDR quem é psicólogo formado, né, e médicos que têm experiência em psicoterapia. Porque veja bem, a gente está tratando de traumas, né? Não é uma coisa tão simples assim. A gente está mexendo realmente, como você falou, tem que ter um suporte nas feridas da pessoa, né? Então ela vai estar realmente olhando para essas coisas que doem muito. Então precisa ter um suporte profissional, cuidadoso para isso, para que a pessoa não se retraumatize. E isso que é bem legal da terapia do MDR, porque antigamente, quando eu me formei, a gente falava que a pessoa tinha que falar muito sobre os traumas, né? A gente falava isso na psicologia, que ela tinha que ficar muito tempo falando sobre aquilo até elaborar. Hoje, o que a gente entende, vê de pesquisas, é que é o contrário. Quanto mais a gente fica falando sobre algo traumático, aquilo muitas vezes retraumatiza. Então, por isso que às vezes a terapia só de fala, só conversando sobre aquilo, ficar refalando, falando daquilo, ela não ajuda a pessoa a realmente aliviar aquele trauma. Então o MDR, que é um reprocessamento, ele realmente consegue aliviar sem que a pessoa precise ficar falando muito daquilo,
Então isso é bem interessante. Como se passasse pelo corpo, essa experiência para poder soltar depois. Passa pelo corpo e pelo cérebro, né? É o próprio cérebro que vai elaborando da forma como ele vai encontrar os caminhos cerebrais para elaborar. Isso é muito novo, né? É novo, é desde 80 e poucos, mas já é muito conhecido no mundo inteiro. A gente tem várias pesquisas, já é uma das terapias mais recomendadas para trauma, né, no mundo. Então a gente tem utilizado a MDR em vários lugares, em ajudas humanitárias também, muito legal que o pessoal faz protocolos de MDR em grupos, quando as pessoas passaram por desastres naturais graves, né, e as pessoas estão muito traumatizadas, para elas não ficarem muito traumatizadas depois. Tem várias pessoas já trabalhando com o MDR ali na hora, no momento, com grupos, pessoas refugiadas de guerra. Então tem sido feito um trabalho incrível nesse sentido. Que legal. Luciana, há quanto tempo você é psicóloga? Bom, eu sou psicóloga, deixa eu fazer as contas, há 17 anos. E há quanto tempo você trabalha com MDR? Há 2014, 10 anos. 10 anos. Isso. E o que você percebeu assim no seu consultório, com os seus pacientes, com relação ao MDR? O que ele beneficia? O que ele traz de apoio? Então, o que é legal, a gente tem várias terapias incríveis da psicologia, né? Tem várias abordagens, eu uso outras abordagens às vezes também para me ajudar, né, no trabalho, mas o que o MDR faz? Ele é muito mais rápido. E hoje em dia, né, as pessoas precisam de coisas mais rápidas também. Ninguém mais vai fazer terapia por 10 anos, né? Ou esperar 5 anos para ficar bem, para tocar a vida. Então a terapia do MDR ela é uma terapia muito boa, muito eficaz, muito cuidadosa, muito profunda e rápida. Isso que eu acho que é mais legal do MDR. Então a pessoa, ela não quer dizer que ela não vai ficar, ela pode ficar muito tempo em terapia, mas em algumas sessões de MDR ela já começa a ver melhoras, ela já vê diferença. Então isso é muito interessante porque isso motiva a pessoa também, porque ela vai vendo que ela pode mudar as coisas, que ela pode viver sem aquele trauma, que às vezes ela está há 20 anos vivendo. Então não é raro as pessoas chegarem no meu consultório e depois a gente fazer 1, 2 sessões, as pessoas começam a chorar de alegria. Elas me dizem, Luciana, eu estava há 20 anos pensando todo dia naquilo que me aconteceu na minha infância. E agora eu não penso mais. Isso é impressionante, né? Que legal, então eu estava né? todo dia pensando naquilo, então isso é incrível. Porque é o sofrimento da pessoa que ele é aliviado. O sofrimento e muda a forma. O que acontece? Um trauma, ele não é só lembrança do trauma. Quando um trauma acontece, a gente começa a pensar algo negativo sobre a gente também, né? Então, como assim? Às vezes, por exemplo, isso é muito comum em situações de violência sexual, né? Que infelizmente é muito comum as pessoas passarem, as mulheres principalmente, né? No nosso país ainda, né? Com alguma situação, e homens também passam por violência sexual, mas um pouco menos que mulheres, mas passam também muito, né? Vivenciam muito isso. Então, quando uma pessoa vive uma violência sexual na infância, por exemplo, além de ser traumático para ela começa a pensar algo negativo sobre ela. Geralmente a pessoa pensa que ela é culpada, que ela é errada, né? Imagina uma menina que sofreu abuso sexual na infância, então começa a achar que ela é culpada, eu sou culpada. E ela vai crescendo, com uma autoestima muito ruim. Ela vai começar a achar que ela é ruim em várias situações na vida dela. Então ela vai viver, às vezes, relacionamentos ruins que vão retraumatizar ela, né? Que vão afirmar já aquilo que ela já trouxe. Essa autoestima baixa, então ela não vai se sentir valorizada. E isso vai reforçando. Então, assim, o trauma não é só a lembrança daquilo que aconteceu que é ruim. É tudo que ele gerou pra gente, a crença que a gente absorveu sobre aquilo da gente. E aí, o que acontece? Quando a gente reprocessa, a pessoa realmente começa a ver, não, peraí, eu não sou culpada disso, né? Então, não preciso me sentir inferior, com vergonha dos outros, não preciso me sentir pior do que as outras pessoas. Então isso muda tudo na vida da pessoa, porque não é só a lembrança daquela situação de abuso, ela começa a realmente se valorizar, realmente ter uma autoestima verdadeira, né? Aquela autoestima que vem de dentro, que não é só aquela coisa de fake, né? De dizer que eu tenho autoestima, mas realmente uma autoestima profunda. Então é muito interessante porque o MDR, reprocessando a crença da pessoa,
ele reprocessa muita coisa, a pessoa se vê diferente. Como uma teia que ela vai se abrindo também pro lado positivo, né? Perfeito. Luciana, e para crianças, é possível trabalhar com isso? É possível. E o pessoal faz um trabalho incrível com crianças, desde crianças bem pequenininhas, né? Tipo o quê? Tipo 1 ano de idade. Como é que o pessoal faz? Com crianças, assim, crianças que já se comunicam bem a partir dos 4, 5 anos, a gente faz a terapia, como faz terapia com crianças, mas de uma maneira mais lúdica, né? O estímulo bilateral geralmente a gente usa de uma maneira mais lúdica, assim. Por exemplo, eu tenho uma colega psicóloga que ela coloca o estímulo bilateral, um aparelhinho nas meinhas da criança. Então, enquanto ela está falando, fica o estímulo bilateral tocando na meinha. Ao invés dela falar da situação que aconteceu, às vezes ela faz desenho. Então, a gente usa uma maneira mais lúdica, pode usar brinquedos, enfim, né? Mas a gente tem experiências também já reconhecidas, já comprovadas, com crianças bem pequenas. Por exemplo, uma criança de 1 ano e pouco, que ainda não fala. Ela teve um trauma, alguma situação que aconteceu, sei lá, o ônibus bateu onde ela estava, né? E aí ela parou de comer. O que a gente vê é que ela tem esse sintoma de trauma porque ela não come mais, por exemplo, não se alimenta mais. E aí como é que a gente vai tratar isso? A gente pede para a mãe contar a história do que aconteceu e vai fazendo reprocessamento bilateral com ela, vai usando o estímulo bilateral, contando aquela história do que aconteceu. E aí como é que a gente vê que melhora? Porque a criança começa a melhorar os sintomas dela. Então, às vezes a criança volta a comer, por exemplo, começa a ficar mais tranquila. Com a mãe falando com ela. Com a mãe falando. Ou o terapeuta pode contar também, ou alguém que viveu lá. Ou pode mostrar um filminho, ou pode fazer um desenho, enfim, né? Tem várias formas que dá para fazer para que a criança, que ainda não sabe falar, mas ela já tem aquele trauma no corpo, porque a gente tem trauma desde cedo, né? A gente acha que tem que ter uma determinada idade para ter trauma. Não é assim, desde que a gente nasce, e às vezes antes da gente nascer, a gente já tem trauma, né, já na gestação. Então aquela criança, ela escuta aquilo e consegue ir reprocessando. O cérebro dela vai reprocessando da mesma forma. Que legal. Luciana, eu me lembro que você tem uma história, você mora em Foz do Iguaçu, ali na fronteira com o Paraguai e Argentina, e de uma história que você contava de um paciente que não falava português. Uhum. Como é que foi isso? No EMDR, foi? Sim. E aí, como faz? Ele era refugiado, né, da Síria, uma situação bem difícil, né? Ele tinha passado pela guerra da Síria e ele estava com o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Fala mais devagar. Transtorno de estresse pós-traumático. Depois do trauma vem Isso, de um trauma muito intenso. O que é o TEPT? A pessoa fica lembrando daquilo a todo momento, começa a ter algum estímulo parecido com aquilo, ela associa com aquele trauma lá. Então, por exemplo, ele já tinha saído da guerra, ele estava no Brasil, mas ele ouvia um avião e começava a ficar com muito medo, se escondia, ouvia o barulho do avião e começava a ter muito medo, né? Então, Só o barulho ele já lembrava da situação de guerra, né? E aí ativava ele. Então, o que acontece? A gente fez a terapia com o intérprete. Nesse caso, eu pude utilizar um intérprete, uma pessoa, né, que falava português e falava a língua dele também. E aí ele ia conversando comigo, a gente conseguiu reprocessar muita coisa e foi um trabalho bem interessante aí desta forma, né, com esse intérprete junto. E quais foram, assim, os outros casos que te chamaram a atenção também, né, desse refugiado da Síria? Mas que outras coisas dá pra gente se trabalhar? Porque às vezes a gente tem aquele medo que ele dói na gente, né? Dói na gente. E a gente fica com aquela dor incomodando ali, né? Então, até adicionando também, né? Você falou dessa situação do paciente, mas às vezes a gente faz, em alguns casos, também o reprocessamento sem que a pessoa precise contar o trauma. Dá pra gente fazer isso também, tá? Às vezes a pessoa está tão traumatizada que ela não consegue nem contar pra gente o que aconteceu, né? Tão difícil, tão doloroso para ela, e a gente consegue reprocessar dessa forma. A gente tem protocolos que fazem isso, né? Ou através de desenhos que a gente consegue reprocessar, ou mesmo só fazendo o trabalho todo que a gente faz sem que a pessoa precise até nos contar, tá? Isso eu já fiz com uma paciente uma vez. É possível? É possível e funciona muito bem também.
E depois a pessoa, quando ela começa a reprocessar, fica menos incômoda e ela geralmente te conta o que é, né? Ela conta a situação porque ela consegue já falar, já contar. Por que eu digo isso? Esses dias uma pessoa me escreveu no meu YouTube: eu tenho um trauma tão difícil de abuso sexual, eu quero ir numa psicóloga, mas eu não quero contar sobre isso. Eu não quero nem falar. Não quero nem falar, porque é muito doloroso. Porque dói. Né? E retraumatiza falar daquilo. Então muitas vezes as pessoas não querem ir na terapia porque vão ter que ficar mexendo naquela ferida. Claro que o MDR vai mexer um pouco nessa ferida, mas vai mexer para curar, né? Como a gente sempre fala, é como se a gente realmente estivesse cicatrizando agora aquela ferida. E aí tem situações incríveis que eu já atendi de violência muito grave, desde violências gravíssimas assim, que a pessoa viveu, situações muito traumáticas, como pessoas que perderam o filho por um acidente que eles cometeram, né? Acho que essa foi uma das piores situações que eu atendi, e a gente conseguiu reprocessar o trauma dessa pessoa, né? Desse genitor que tinha acontecido a morte do filho em função de algo que ele tinha feito. E realmente assim, ele ficou com o luto, obviamente, com toda aquela dor, a tristeza, né? Mas não ficava mais com aquele trauma, a culpa, aquela dor, né, absurda que ele tinha no início. Então, desde isso a gente consegue reprocessar até aquelas coisas que parecem menores, mas também são muito dolorosas, que essas crenças de baixa autoestima, de não se sentir competente, né, de não conseguir falar em público, de não conseguir pegar um avião, porque isso limita muito a vida da pessoa também. Né? Eu tenho uma fobia boba de barata, mas isso limita a vida da pessoa também. De não dirigir, de ir para algum lugar novo, tem muita coisa, né? Tem várias fobias. Luciana, você falou uma coisa bem interessante aí, que vocês cicatrizam, né, pelo MDR, mas a cicatriz ela fica, é isso? Tem isso também? A cicatriz sempre vai ter? Ela vai ter a lembrança da situação, obviamente, né? Ela vai lembrar daquilo. Não vai apagar. Não existe apaga. isso, né? Não apaga, porque o MDR é um processo que a pessoa fica consciente o tempo inteiro. Então, assim, diferente de hipnose, né? Não é assim. Ela vai ficar consciente o tempo inteiro, o próprio cérebro dela vai fazer o processo. Então, realmente não vai apagar as lembranças daquela situação difícil. Mas ela não fica traumática. O que os pacientes sempre me falam? É muito interessante assim, depois quando a gente checa e a gente faz uma medida bem objetiva. Quanto está de incômodo quando você pensa nisso agora, de 0 a 10? Geralmente os pacientes brincam, está 11, né? Eles dizem que é muito incômodo. E depois, chega ao 11. Isso. Eles já chegam ao 11. Já chegam no 11, né? E depois a gente checa e pergunta, quanto é que está agora? Agora está menos, está 7, enfim. E a gente vai trabalhando até zerar. E qualquer situação, né? Os pacientes dizem, não, isso não vai zerar. E a gente zera sim, né? Qualquer situação que a pessoa viveu, a gente consegue zerar. Ou seja, ela não tem mais um incômodo. Ela lembra daquilo que aconteceu como algo ruim que aconteceu na vida dela. Mas ela não tem mais aquele incômodo. Então ela não fica mais traumática aquela lembrança. A gente consegue mudar isso. E aí os pacientes falam uma coisa geralmente bem interessante. É como se agora aquilo está no passado, lá aconteceu em 1990, aconteceu em 2000 e pouco, porque realmente aconteceu em 2000 e pouco, realmente é para estar no passado. Aquela lembrança vai para o lugar certo no cérebro, porque tem outras situações difíceis que a gente já vive na vida e que não foram traumáticas, né? Se você pensar, tem várias situações que a gente viveu que foram ruins, que a gente lembra, foi chato, mas não é traumático para a gente. Então essas lembranças vão para esse lugar. Essa coisa ruim que aconteceu foi chato, mas não é mais traumático, né? Então realmente a pessoa consegue mudar isso, ela não sente mais aquele incômodo. Nossa, que legal. E quantas sessões assim são ideais, ou se tem uma média? Porque você falou que é uma coisa muito rápida, né? Tem gente que passa uma vida inteira em terapia, né? E precisa, e ok. Como é que é no MDR? Então, o MDR ele é uma terapia, né, também, a gente tem que entender isso, que nós somos psicólogos, então às vezes a gente precisa fazer também essa parte da conversa com o paciente, fazer uma psicoeducação, explicar algumas coisas, que às vezes o paciente não tem habilidade para algumas coisas, às vezes não tem conhecimento, então tudo isso também faz parte da terapia, né, não só o MDR, né, em si. Mas em geral, assim, a partir de umas 2 ou 3 sessões de MDR,
a pessoa já começa a ver resultados, ela começa a ver mudança, né, na vida dela. Se ela não vê mudança, tem alguma coisa errada, se ela não consegue perceber alguma mudança. De 2 a 3 sessões. 2 a 3 sessões ela já começa a sentir mudança, principalmente naquilo que a gente está reprocessando. Só que, às vezes, ela vai precisar reprocessar várias coisas para melhorar uma questão dela. Então, por exemplo, a pessoa vem e diz, eu tenho uma autoestima muito ruim, eu me acho uma pessoa muito ruim, né? E às vezes ela tem vários traumas na vida dela que estão relacionados a isso. Então, muitas vezes a gente vai ter que reprocessar todos esses traumas para que a autoestima dela mude. Mas em relação àquele trauma lá, o primeiro que a gente vai reprocessar, em 2, 3 sessões de EMDR, ela já começa a sentir diferença. E aí vai melhorando esse processo, por exemplo, da autoestima dela. Traumas de evento único, uma coisa que aconteceu só uma vez naquele momento, por exemplo, bateu o carro, né, e fiquei com medo daquilo, a gente consegue fazer muito mais rápido. 1, 2 sessões de EMDR a gente consegue reprocessar. Se é um evento único, né? Geralmente as coisas são um pouco mais complexas. Por exemplo, a autoestima tem a ver com vários eventos, né? Mas quando é um evento único, por exemplo, essa pessoa que o filho dele morreu, eu consegui reprocessar em 3 sessões. Ele ficou totalmente diferente, né? Nossa. E ele estava num estado assim que você não imagina quando ele chegou para mim, né? O filho tinha falecido há 3 dias. Então a gente conseguiu realmente pegar como um trauma recente ali, antes que sedimentasse como uma memória traumática. Ainda não tinha sido sedimentado no cérebro como uma memória traumática. Então foi muito rápido. Uau! É? Quando o terapeuta ele entra em contato com uma nova técnica, ele também experimenta nele mesmo? Claro, deve, né? Deve. E aí, como é que foi para ti? Terapia. Foi incrível, assim, eu descobri o MDR meio por acaso, né? A gente lá em Foz do Iguaçu não tinha ninguém que trabalhava com MDR ainda. Eu tinha uma paciente na época que ela tinha um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático decorrente de uma situação que ela viu, uma tentativa de homicídio, né? Eu sempre conto dessa paciente porque ela que me motivou a fazer a formação de MDR. E na terapia dela, e ela tinha muito medo aí de sair, ela não conseguia sair no mercado, ficava olhando para todos os lugares, não conseguia fazer mais nada porque ela tinha medo em relação àquilo que tinha acontecido com ela. E aí, eu fazia terapia com ela, mas eu não conseguia ter um resultado tão bom quanto eu gostaria, né? Algumas coisas mudavam, mas não muito. E aí eu descobri que tinha essa formação em MDR, que trabalhava especificamente com traumas, e fui fazer, né? Fiz a minha formação em Curitiba, na época, em 2014, e achei incrível, assim, porque aí eu descobri que dá para tratar muitas outras coisas, coisas que a gente acha que não são traumas e que são, né, traumas que a gente já viveu. Obviamente, depois da formação, eu fui fazer terapia em mim, né, a terapia de MDR, e assim, teve uma coisa que me impressionou muito, que eu tinha uma situação traumática que eu vivi quando era pequena, com 6, 7 anos, e aí eu fui reprocessar isso, né? Eu já tinha feito terapia várias vezes sobre isso, fui reprocessar, achei incrível, melhorou, me ajudou muito, mas mudou uma outra coisa que eu nunca tinha me dado conta que aquilo tinha a ver com aquele trauma. Eu tinha um incômodo de pegar avião de madrugada, eu odiava pegar avião de madrugada, porque eu tinha que acordar de madrugada e eu detestava aquilo, e era muito ruim para mim. Eu nunca tinha trabalhado de terapia, a gente tem tantas coisas piores na vida, né? Do que acordar de madrugada. Pois é. Aí, de repente, eu percebi, opa, peraí, eu não estou mais incomodada de acordar de madrugada. Porque aquela situação tinha acontecido de madrugada. Então, eu associei aquilo, o cérebro associa. E reprocessando aquela situação, eu nem foquei na questão da madrugada. Aquela situação traumática que eu vivi, essa sensação da madrugada mudou. Ou seja, o que é impressionante? Que a gente trabalha um trauma aqui, você não sabe nem os impactos que vai ter no cérebro da pessoa. Porque às vezes, além daquele trauma específico, ela vai mudar várias outras coisas, né? Ela desenvolveu mini traumas daquele maior. Mini traumas, vai estar associado. O nosso cérebro é uma rede. É uma rede. Uma rede de associações. Nem a gente, como terapeuta, faz ideia de onde vai parar. Quando a gente começa o reprocessamento, muitas vezes a pessoa diz, nossa, eu mudei tal outra coisa. Que a gente nem sabia que a pessoa tinha, a gente nem focou nisso. Mas por quê? Porque estava nessa rede de trauma, né? Então é muito interessante, aí eu percebi isso em mim, faço ainda terapia, né?
com MDR, com a minha terapeuta, como a gente, psicólogo tem que fazer terapia sempre, né? Principalmente psicólogo que trabalha com trauma, porque não é fácil lidar com traumas, né? A gente também pode se traumatizar ouvindo traumas, né? Então a gente também precisa cuidar disso. E tem sido incrível, assim, para mim, porque eu consigo mudar, melhorar o que eu vejo de resultado na terapia de MDR comigo. Tem que bom. sido ótimo. E a ideia é trazer para Caxias do Sul também essa formação? Sim. Tem planos aí? Estamos com planos de trazer para cá. Eu sou organizadora do Instituto Espaço da Mente, que é um dos institutos que faz formação no Brasil. A gente tem no Brasil os institutos que dão formação aqui, são todos reconhecidos pela Associação Americana de MDR. Então todos eles têm uma fundamentação muito boa, eles realmente repetem o modelo americano, né? E eu ajudo como organizadora no Espaço da Mente. A gente está levando agora para Foz, em maio, a segunda turma do Instituto, para formação para psicólogos e médicos, só psicólogos e médicos podem fazer, e alunos do último ano de psicologia também podem, né? E aí a gente pensa em trazer para Caxias também, aí, talvez aí por outubro, uma turma para cá, para a gente poder capacitar mais psicólogos. A gente já tem alguns psicólogos aqui em Caxias trabalhando muito bem nisso, né? Nessa abordagem. Mas eu sempre falo assim que nunca é demais, né? A gente tem uma procura enorme de pacientes pela terapia MDR. E a gente precisa cada vez mais, né? Viver num mundo traumatizado, a gente precisa aprender a tratar os traumas das pessoas. Um mundo traumatizante também. Que traumatizado. Também, né? Depois da pandemia. Que legal. Tua dica de livro, Luciana, para nós, tem a ver com o MDR? Olha, tem um livro que é bem legal, da Tal Tu. Depois eu posso passar o nome aí direitinho, deixar no link de vocês, né? Que é o livro dela é MDR, um guia para clientes reprocessando uma lembrança de cada vez, né? O título do livro é esse. E ele é um guia para clientes, então ela explica o que é o MDR, quem vai ser paciente pode já saber o que pode esperar do MDR lá. Ela traz alguns casos de reprocessamento, que é bem legal. E aí a gente tem vários outros livros técnicos também para o pessoal, mas esse é bem legal, que é um guia para cliente. Para começar. Bom, a gente sempre pergunta para todo mundo que vem até aqui qual é o som que habita o coração das pessoas. Afinal de contas, Sons do Coração é o nome do nosso programa. Quero saber qual é o som que habita o teu coração assim aqui agora, Luciano. Qual é? Olha, o meu som hoje, não tinha como deixar de ser, é uma nostalgia, né? Por estar aqui. Você falou que eu moro em Foz, mas eu sou de Caxias, né? Me formei aqui, fiz pós-formação, pós-graduação aqui. Estive muito aqui no Zarabatana, com o pessoal do Conselho de Psicologia, com grandes amigos aqui. Então é muito bom estar aqui, assim, dar um gostinho de nostalgia estar aqui. Nostalgia. Bela palavra, uma saudade boa, né? Bom, o som que habita o meu coração é de alegria também, de emoção. É uma entrevista um pouco mais emocionante que as outras, afinal de contas, se alguém achou que alguma semelhança, não é mera coincidência. Luciana Salvador é minha irmã. Nem o sobrenome. E eu estou muito feliz de te ter aqui, Luciana, porque além de uma irmã muito querida, a única que eu tenho, também a melhor delas, também é uma excelente profissional. E conheço a MDR, ela testou em mim, não devia ter testado na época da formação, mas testou, e eu pude ver o quanto isso é, assim, algo, em termos de mágico, ele é muito científico, mas a magia que acontece após a sessão, as portas que se abrem mesmo, a gente não faz ideia do que é. E é uma profissional excelente, por isso que você está aqui hoje também, com certeza. E a nossa equipe maravilhosa, o Alan, a Paola e eu, temos uma lembrancinha para você levar com carinho para Foz do Iguaçu, da Botânica Boutique Floral. Uma plantinha. Posso abrir? Pode, deve abrir, porque afinal de contas eu acho que a psicologia também é uma forma da gente cultivar em nós o melhor também, né, Luciana? Uma suculenta. Sim, linda. Leva o nosso carinho para você também. Obrigada pelas informações. Linda, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui nesse programa, que eu estava há um tempo querendo vir, né? E dessa vez fui convidada. Muito prazer poder estar aqui. Que bom. Prazer é nosso e alegria também. Obrigada.
Sons do Coração de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no teu coração e a gente vai ficar juntinho em 2023 com muito assunto legal para você. Beijo.